Obrigado, querida Ana Paula. Eu acho que no meu coração eu queria realmente estar com vocês mais. Eu acho que Deus me conferiu essa dádiva de estar com vocês e poder compartilhar coisas maravilhosas da fé junto. E que tema, né? Que é Abdu'l-Bahá, né? Lembrando da Munir Kanum, que a Git estava falando, talvez vocês todos já saibam, né? Só uma pergunta, todos vocês já sabem sobre Abdu'l-Bahá, né? Assim, basicamente, né? São todos Bahais? São, né? A minha mãe não é Bahá'í, Ah, mas declarada, vamos dizer assim, de coração, com certeza é. Mas se você quiser falar um pouquinho, pensando que ela está começando a se aproximar mais dos assuntos da fé. É bom. então, lembrando de algo que a Munir Kanum disse, quando perguntaram para ela como que era ser casada a Abdu'l-Bahá, né? Ela, pelo que me lembro, ela disse assim que se as árvores todas fossem transformadas em papel e os oceanos em tinta, e se ela tivesse todo o tempo, a toda a eternidade, ela não conseguiria descrever o que era ser casada a Abdu'l-Bahá. Monerê quer dizer luminosa, né? Esse nome. Bahá'u'lláh deu esse título para ela, né? E ela foi também fruto de de uma ajuda divina para ela nascer, né? Porque o Bab deu para os pais um pouco de comida do seu prato para os pais terem uma filha, né? O filho. Então ela nasceu porque os pais não podiam ter filho, né? É só um fatozinho interessante aí que vou colocar aí. Mas ela, então, casou com o Abdu'l-Bahá quando ele tinha 29 anos, né? Em Aca. Então, é só um fatozinho que eu quis colocar aí. Então, eu vou começar das coisas um pouco mais básicas. Então, assim, uma introdução, né? E depois eu fico muito feliz e honrado de poder ter também a parte da minha mãe nessa apresentação, né? E vamos deixar com ela para fechar com a chave de ouro, né? Vai ser maravilhoso. Então, Abdu'l-Bahá nasceu, pelo que eu sei, pelo que estudei, meia-noite do dia 23 de maio, na mesma noite em que o Bab se declarou ao seu primeiro discípulo, Mullah Hussein. Então, 800 quilômetros de distância, nessa mesma noite, talvez no momento mais intenso da conversa, né? Por aí, nesses momentos em que ele se declarou mesmo, Abdu'l-Bahá nasceu. 3 meses depois, isso tudo pode ser também, assim, verificado por vocês, não tomem tudo como se fosse realmente 100%, né? Por favor, comparem com o que vocês podem ver nas escrituras, nas histórias, tá? Mas eu vou tentando passar da forma que eu sei mais puramente, né? Assim, honestamente, tá? 3 meses depois que ele nasceu, veio Mullah Hussein com uma epístola de Bahá'u'lláh, e Bahá'u'lláh imediatamente reconheceu e aceitou incondicionalmente se deu assim toda a lealdade ao Bab e foi totalmente devotado à causa do Bab, né? Então, na sua casa, que se tornou um centro de atividades, inclusive recebendo todas as pessoas pobres, por exemplo, ele era conhecido como o pai dos pobres, Bahá'u'lláh. E era tão generoso, tão extraordinariamente caridoso, ele e a esposa, que era conhecida como Mãe da Consolação,
que mesmo na casa, eles converteram uma parte como enfermaria, para receber mulheres e crianças. E era um centro tão, assim, maravilhoso de atividades. A Tahirih ia muitas vezes, várias vezes lá. E Abdu'l-Bahá tinha uma profunda admiração e amor por ela. Ele mencionava depois a respeito dela, no seu tributo aos fiéis, né? E tem um episódio aí em que ele fala também sobre a forma que ela falou com o Yahya Vahid, né? O mais sábio dos persas conhecido, né? Era um dos mais famosos babis de todos os tempos, né? Na Pérsia, talvez o mais famoso, porque ele já era muito famoso, né? Então, ela, enquanto ele falava com o pai sobre a fé, assim, falando de tradições, aí ela mencionou para ele, conclamou para ele para que sejam atos e não apenas palavras, né? O nosso adorno, como Baha'u'lláh diz, né? E realmente o Vahid seguiu isso. Ele foi mártir, ele realmente foi tão devotado à fé, né? Mas tinha uma vez, quando ele chegou, Vahid, e a Tahirih estava com Abdu'l-Bahá no colo, que alguém disse, vamos receber Vahid, né? E ela disse, pela intuição maravilhosa dela, né? E pelo poder profético, ela disse, como que eu vou deixar o protetor da causa para ver um seguidor da causa? Então, ela já sabia, quando Abdu'l-Bahá tinha 5 ou 6 anos de idade, assim, no seu coração, realmente, quem que ele era, né? Assim, eu não posso dizer como, mas ela falou isso, né? O protetor da causa, né? Então, durante esse tempo, Abdu'l-Bahá, a família sagrada, vivia num bem material bastante abundante, né? E mesmo que a Baha'u'lláh dava tanto para os outros, e Abdu'l-Bahá também seguia esse exemplo, eles ainda tinham muita afluência, né? Mas então aconteceu um episódio, teve muita perseguição contra os babis, né? Mas por causa de um episódio, Baha'u'lláh foi jogado na prisão perto de Teherã, né? Que era quando 2 babis, meio, vamos dizer, desesperados e meio loucos, num atentado fútil, tentaram tirar a vida do rei, né? Mas isso também, assim, considerando toda a perseguição contra os babis, né? O que aconteceu com o Bab, né? Que foi martirizado, toda aquela matança, massacre, né? No Sheikh Tabassi. Então, até que dá para entender, mas não era uma coisa certa de forma alguma, e Baha'u'lláh não tinha nada a ver com isso. Ele era completamente inocente. Mas como ele tinha a posição que tinha na comunidade, um líder como ele era, ele foi enviado para a prisão. E aí você já conhece a história, né, do Siachal, né? Agora, um ano antes disso, um pouco antes, Abdu'l-Bahá pegou tuberculose. E tinha uma sabedoria divina nisso, que ele relata no futuro. Porque a família, ou alguma parte da família, ia para Mazindarã, uma casa no campo, mas porque Abdu'l-Bahá pegou esse tuberculose, ele tinha que ficar em Teherã. Então, porque ele ficou em Teherã, logo quando Baha'u'lláh saiu da prisão, ele podia, junto com ele, ir no exílio de 3 meses no inverno para Bagdá. Então, logo ele foi curado. Agora, tem uma coisa muito interessante.
ele sofreu muito pelo que ele passou nessa viagem, nesse exílio. Os pés dele sofreu, como é que o nome? Queima de frio, né? Frostbite. Então, congelava os pés dele, né? Eles não tinham condições próprias para fazer uma viagem nesse gelado, né? Mas, mesmo assim, através desse inverno nas montanhas, eles fizeram essa longa viagem, né? E isso fez um efeito nos pés de Abdu'l-Bahá durante a vida toda. Ele sofria de dores nas pés. E também tinha resquícios do efeito da tuberculose. E mesmo nessa viagem, ele não estava completamente recuperado. Só em Bagdá que ele foi bem mais recuperado. E uma vez em Aca, Shoghi Effendi, no tempo em que ele era secretário de Abdu'l-Bahá, ele foi a Abdu'l-Bahá e ele escreve no diário dele que Abdu'l-Bahá comentou que essas debilidades que ele tinha, e eram essas dores, era propensão de pegar gripe, febre de nervos. Então, foram várias condições que ele tinha, e que os Baha'is conheciam muito bem também, né? Ele disse que isso, ele poderia, com uma oração, eliminar. Ele podia se livrar disso com uma oração, pedindo a Baha'u'lláh para se curar. Mas ele disse que eu não vou fazer isso. Porque eu entendo, assim, que a vida dele é um exemplo para nós. Então, ele tinha que ser um exemplo nas piores dificuldades. Então, é para nos mostrar que nós temos que servir, não importa o que aconteça. Então, na doença, na velhice, no cansaço, ele sempre serviu a fé sem parar. Então, esse é um fato bem interessante. Em Bagdá, após um ano de vir para Bagdá, nesse tempo, ele já via que Baha'u'lláh era diferente. Ele via um vestido espiritual sobre ele, uma luz diferente. Ele já tinha a intuição de saber que ele era diferente do que um ser humano normal. Ele, vamos dizer que reconhecia, né? E no ponto em que Baha'u'lláh se declarou para ele, era como no caso do Bab, né? Com Mullah Hussein. Abdu'l-Bahá era o primeiro a crer nele, assim como o primeiro discípulo, né? E no momento que Baha'u'lláh se declarou, ele disse a palavra que ele é o manifestante, o prometido, ele se ajoelhou no chão, se prostrou aos seus pés e ofereceu toda a sua vida para Baha'u'lláh. Ele implorou que toda a sua vida fosse aceita no seu caminho. E realmente isso aconteceu, né? Toda a vida dele, até o máximo, até o ponto máximo, foi um sacrifício a Baha'u'lláh. Numa palestra de Adib Tahir-Zadeh, ele fala uma coisa interessante, que Abdu'l-Bahá pediu a Baha'u'lláh também, que ele pudesse descer nas profundezas mais, vamos dizer, aos limites, aos alcances mais extremos da servitude a Deus, a Baha'u'lláh e a Deus. Que ele fosse chegar a esses limites de servitude, ao máximo de servitude. Então, é o que aconteceu, né? Nenhum ser humano jamais chegou a esse tanto de servitude que Abdu'l-Bahá chegou. E era o maior desejo dele, era o objetivo dele.
Por isso que ele diz, meu nome é Abdu'l-Bahá, minha qualificação é Abdu'l-Bahá. É isso que ele queria mais do que qualquer outra coisa, servir. Tinha uma vez em que um entrevistador perguntou para ele, você, ou o senhor, mestre, eu não sei como é que ele se dirigiu a ele, né? Mas ele perguntou, você é o sucessor de Bahá'u'lláh, assim como Pedro é o sucessor de Cristo? E ele respondeu que a maior honra que existe é servir a Bahá'u'lláh. Não existe honra maior. E que ele é o servo dele. Então, isso nos mostra também, realmente, alguma coisa, né, sobre Abdu'l-Bahá. Alguma coisa. Eu acho que seria uma realização para nós apenas ter um vislumbre da grandeza desse glorioso e sagrado ser. Só um vislumbre já é muita coisa, né? A gente não sabe realmente nem a essência do caráter dele, né? Muito menos da essência dele mesmo, né? Tinha uma vez que Bahá'u'lláh disse assim que a essência de Abdu'l-Bahá, do maior ramo, é indicativo da essência de Deus. Então, como Deus é o nosso maior mistério, ele como indicativo de Deus, ele também é um grande mistério, né? E ele continua sendo esse mistério, como Deus sempre vai ser um mistério. Então, tem até uma citação, eu acho que islâmica, né, que fala que a divindade está na servitude, né? Então, tem uma tradição também que diz que o Senhor virá e depois virá de novo como servo. Então, isso são fatos interessantes, né? E na Bíblia diz assim que o maior entre vós será seu servo. Mateus 23:11, né? Então, é algo para nós pensarmos sobre a nossa vida. Como que é uma honra poder servir, né? É uma honra indescritível. E como que a gente deve nos portar diante dessa honra que é dado a nós, né, como Bahais, de poder servir a causa, né? Já passou de uns 15 minutos? Acho que sim, né? Acho que vou deixar com minha mãe, desculpa ter prolongado demais. Foi uma grande honra para mim. Obrigado. Ela vai falar algumas histórias, né? Maravilhoso, querido. Gratidão. Gratidão. Ok. Esse não é chave de ouro, não. Esse é chave de ferro. Ok, esse é português. Desculpe. Mas, ok. Eu sou americana, mais brasileira, realmente, mas muitos anos atrás eu nasci lá nos Estados Unidos e deixei esse país com 21 anos, 22 anos. Mas, esse tempo que estava lá, eu me tornei Bahá'í com 18 anos. Foi uma época em que Abdu'l-Bahá foi muitas pessoas que ainda lembrando, vendo Abdu'l-Bahá. E foi maravilhoso ver tanta gente e falar com eles como foi. E eu selecionei só um pouco de pessoas que falam diretamente para mim sobre esse. Ok, no ano 1912, quando Abdu'l-Bahá veio para os Estados Unidos, eu tenho uma história de minha família interessante. Meu vovô, no estado de Illinois, um estado nos Estados Unidos, viu uma foto e artigo de jornal sobre o visito de Abdu'l-Bahá. E meu vovô ficou muito tocado.
E ele colocou a filha de 3 anos, e foi minha mamãe, futuro, no colo dele, para ver o foto também. Catherine, ele disse, foi o nome dela. Eu não quero que você nunca esqueça esse dia. Um profeta de Oriente Médio veio para nosso país para ensinar nosso povo sobre Deus. Claro que ela esqueceu, mas foi 51 anos depois, o dia que ela declarou sua fé em Baha'u'llah. Ela lembrou exatamente o que ele falou, e como foi esse dia, e como ele foi tão tocado sobre essa experiência. Interessante. Ok, esse foi meu vovô e bisavô, não? De André. Ok. Foi o nosso privilégio de conhecer o Stanwood Cobb, Estados Unidos. E ele falou essa história para nós, que ele foi um autor, poeta, educador famoso, até na minha história de educação nos Estados Unidos, foi mencionado o nome dele, foi muito famoso. E ele falou que em 1906, ele já sabia de Abdu'l-Bahá, nunca viu, mas ele foi para Beirut, Líbano, para ensinar na Universidade de Beirut. E ele tinha ano terrível lá, porque disse que os alunos foram muito indisciplinados e muito rude e tudo, e ele ficou em uma depressão terrível sobre isso. Então, ele pensou, puxa, eu preciso ir para Acre para conhecer esse mestre. Eu preciso isso. Então, ele durante as férias, ele pegou uma maneira de ir para Cairo, no Egito, e por coincidência, ele viu o Lua Getzinger, que foi a primeira mulher nos Estados Unidos de fazer um reconhecimento de Baha'u'llah. E ele falou para ela, eu preciso ir para mestre, como eu posso ir lá? Ela disse que, eu estou indo agora, você pode ir comigo. Então, ele ficou tão feliz. Então, juntos eles foram para Acre. Quando chegou lá, de casa de Abdu'l-Bahá, pessoas dizem que Abdu'l-Bahá estava numa sala lá, e eles mostrou como estava. Eles entraram. E foi uma sala muito grande, retangular. Mas no fim da sala, ele só estava vendo luz. Enorme, como uma estrela. É difícil de ver isso. Luminoso, incrível. Então, eles caiu para o chão, curvaram para o chão. Adoração em louvor. E em pouco tempo, Abdu'l-Bahá veio para eles e disse, bem-vindo. E eles olharam para ele, mas tudo foi normal. Ok. Ele disse que durante essa visita, muito cedo de uma manhã, Abdu'l-Bahá apareceu no quarto dele, bateu na porta e ele entrou, sentou na cama onde ele estava, e ele sentou também, e ele pegou a mão de Stanwood. Ele não falou nada, fechou os olhos, segurando esse mão com tanto amor. Não falou nada. Depois, ele colocou na mão da cama, levantou e saiu.
Steinway disse que depois dessa hora ele sentiu esse peso de depressão saindo dele. E nunca depois ele tinha esse problema. E voltou à universidade e os alunos foram muito calmos, muito tranquilos, tudo foi muito bom. Foi um ano maravilhoso, ele disse. Então, tocou de mestre, não? E, sim, mais um. E em uma cidade bem perto de minha universidade, morava uma idosa e ela viu Abdu'l-Bahá. E nós fomos lá um dia, os alunos foram lá e visitaram com ela. E ela contou que ela cresceu em um orfanato e sempre sentiu mal, porque ela não tinha mãe e pai como as outras crianças na escola. Ela sentiu muito carente. Esse sentimento ficou com ela até ela foi adulto. Uma grande tristeza para ela, que ela foi órfã. E ela ouviu de Abdu'l-Bahá e ela foi para o lugar, foi um salão enorme com muitas pessoas. E ela disse que com muita surpresa dela, de repente, ela olhou que ela estava atravessando a salão diretamente para ela. E ele parou em frente dela e silencioso abraçou ela. I can't tell this story without tears. E ela disse que nos braços dele, todo esse sentimento inconsolável para anos e anos saiu. E ela encontrou mãe e pai nos braços de Abdu'l-Bahá. E desde aquele dia nunca tinha esse problema. Também eu tinha uma amiga que ouviu que eu me tornei Bahá'í. E ela disse que o vovó dela viu Abdu'l-Bahá no Nova York, quando ele falava no Sociedade Teosófica. E eu falei para ela, o que você pensou quando você viu ele? E ela ficou, me silenciou um pouco, e as lágrimas. E ela disse que eu nunca imaginei que eu vou em minha vida ver uma pessoa tão maravilhosa como ela, como ele. Ele foi como Cristo. Então, essa foi a impressão dela. Ok, André, você pode falar um pouco mais? Eu acho que a gente pode deixar assim, né? Obrigado. Obrigada. Queridos, agradecemos de coração tantas emoções nessas palavras aqui compartilhadas. Abrimos agora para os amigos que queiram fazer algumas perguntas ou queiram colaborar de alguma forma. Fiquem à vontade. Eu só quero dizer para a dona Sui que eu amo as histórias dela. Nossa, me emociona muito. Quando eu estava em Brasília, a gente compartilhava, eu, André e ela, compartilhava as histórias. Eu amo esse lado místico da fé. Obrigada, moço. Obrigada, Sim. André. Meu prazer. Obrigada. É maravilhoso ouvir essas histórias. André, eu só queria saber, quando o Abdu'l-Bahá estava com tuberculose, ele já estava casado? Ele pegou com 7 anos de idade. Ah, teve com 7 anos de idade?
Foi lá no porque tempo, aí ele foi com 7 anos tuberculoso. antes do Xiao ele pegou. Mas ele teve resquícios dessa doença durante a vida toda, né? Porque para atravessar um inverno, a tuberculose não aguenta. Sim. Eles foram forçados a ir. Tipo, fazer esse exílio. Ele era pequeno quando atravessou, né? Sim. Às vezes o irmão de Bahá'u'lláh carregava ele nos ombros, o Ah, irmão fiel Mirza Musa. Ia também outro irmão, meu irmão leal também, Mirza Muhammad Quli. Mas eu acho que eles tinham também cavalos. para Mais colocar. tarde, em Aca, Abdu'l-Bahá andava de jumento, né? Eu acho que Você tem um papel? Eu vou de manhã para lá. E dizia também que toda vez que ele chegava a avistar a mansão de Baharji, assim que ele via essa mansão, ele descia do jumento com humildade. Ele tinha total humildade com Bahá'u'lláh. Ele sempre se prostrava aos pés de Bahá'u'lláh também. Não era como um filho e pai normal, de forma alguma, né? Era de admiração, né? O maior servo com o maior senhor, né? É, gratidão. E os opostos se atraem, né? Como assim? A servitude com o soberano, né? Isso atrai. A devoção com o devotado, né? É interessante. Quanto maior cada lado, atrai mais, né? Tem Imagina, a razão. gente pode nem imaginar o amor entre os dois, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá. André e Su, deem dicas de livros que ano que vem nós vamos comemorar o bicentenário, né, de Abdu'l-Bahá. E estamos aí nos preparando com uma literatura especial para a gente focar no ano que vem. Então, se vocês tiverem livros para indicar, passar para o pessoal, dar dicas, e a gente põe o site da editora aqui para vocês. O que vocês acham? Bem, saiu esse livro agora, dos 9 anos em Aca, do Yunus Khan, Afroté. É um livro maravilhoso. Era um muito fiel seguidor, cheio de confiança total em Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá. Muito, muito firme, esse doutor também. Ele é doutor, pelo que me lembro, né? Então, Sim, tem várias histórias muitos lá. livros, né? Tem muitos livros. Sim, esse realmente Revelação é de Bahá'u'lláh é ótimo também, né? Que a gente tem aqui em português. De Adipta Rezadeh. É interessante que Adipta Rezadeh sentou no colo de Abdu'l-Bahá e outro irmão, Habib, no outro, quer dizer, na outra perna, nas duas pernas, os dois. E ele mesmo deu os nomes para eles, Adib e Habib. Adib quer dizer erudito. Ele realmente era muito erudito na fé, né? Humildemente erudito. E a Habib a gente conhece, né? Assim, quem conhece ele era uma das pessoas mais amorosas, né? Então tem a ver com o nome Habib, né? Tem muitas coisas que a gente pode conversar, mas não dá tempo, né? Dá tempo. Mas em capítulos a história. Vou vou botar o livro no chat do livro. Tem na editora o site, aí logo quando abre o site, tem o link para esse livro que ele falou. Para que quem quiser adquirir, ler todo dia uma história sobre Abdu'l-Bahá, contar para alguém, contar para as crianças, né? Importante. Ele é o perfeito exemplo, né, dos ensinamentos aproveitar que o frete ainda está R$ 9 para qualquer estado.
Acho que tá 12, mãe. Tá 12. Aumentou? Ah, tá. Não é que aumentou, é que na verdade estava sendo subsidiado 9, né? Mas é 12 e pouquinho. 9, 12 é muito pouco, né? Porque o livro, eu inclusive estou lendo, né? É um livro bem grosso, são 500 e poucas páginas, né? Mas a letra é gostosa, não é tão pequenininha, então é uma delícia realmente ler. E R$ 12 o frete, tá excelente. Todo lar Bahá'í deveria ter esse livro. É um must have da nossa biblioteca. Meu pai tá aí. Sim. E talvez, se vocês quiserem, ele pode também falar alguma coisa. Se vocês quiserem um pouco. Precisa abrir seu microfone, querido. Talvez outra vez, né? Talvez outra Abra, vez. por favor, seu microfone e nos dê esse gostinho. Eu só vou dizer que está ótimo vendo vocês. Alá, rapaz, que... Alá, rapaz. Olá, rapaz, querido. Mas eu acho, André, que essa é a oportunidade de vocês voltarem mais vezes e contar essas histórias. Com vocês, né? Com Exatamente. Né? Vamos passar o ano inteiro estudando. Na verdade, tem história para a vida toda, né? Sim. E a gente tem segundas-feiras para a vida toda. Isso, Napola. Ai, gratidão profunda, queridos. Gratidão. Gratidão enorme.